Olá, gente! Estamos aqui para mais um vídeo. Eu me chamo Camila e hoje é o dia de leitura da nossa revisão Noob. Gente, eu tava parando pra pensar e, cara, como é que se faz uma revisão de leitura para um teste de leitura? Não se faz, né? Não se faz. Por quê? O teste de leitura vai ser um teste de interpretação de texto. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso dar algumas dicas para que vocês possam interpretar melhor. E, claro, para que você seja bom em leitura, para que você seja bom em interpretação de texto, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que você precisa ler mais. Isso é um fato. Hoje em dia, com tanto vídeo, Netflix, as redes sociais, a maior parte de conteúdo que nós temos acesso na internet é por vídeo. Tanto que eu estou aqui gravando um vídeo justamente porque eu sei que para vocês é mais fácil assistir e ouvir do que ler. É muito mais prático, de fato. Mas não é porque é mais prático, mais fácil, mais tranquilo que a leitura não seja importante. Muito pelo contrário, a leitura é muito importante e vai ajudar vocês em todas as matérias, em tudo na vida, na verdade, porque a leitura vai ajudar vocês a terem uma visão de mundo mais amplo, porque na leitura vocês aprendem não é apenas ler e escrever melhor. Vocês ali, dependendo do texto que vocês estiverem lendo, vocês podem aprender sobre cultura, história, arte, matemática, ciências, físicas. Você pode aprender de tudo num livro. Inclusive, no final do vídeo, vai ter uma dica topíssima em que vocês vão me agradecer pro resto da vida. Porque se vocês seguirem essa minha dica, gente, vocês não vão se arrepender, tá bom? Então aqui, primeira coisa para vocês melhorarem na interpretação é o quê? Ler mais. Você precisa ler mais para que você possa compreender melhor outros textos, para que você possa ampliar a sua visão, sua linha de raciocínio. E ler mais, eu não quero dizer você ler mais do mesmo. Você tem que ler textos diferentes. Por exemplo, vocês estão acostumados a ler nas redes sociais, a escrever nas redes sociais, mas é importante que vocês tenham o costume de pegar o livro da escola e fazer uma leitura, ver uns textos na matéria de português, ler um texto na matéria de ciências, pegar na internet um texto assim de uma notícia, porque aí vocês vão ter acesso até a vocabulários diferentes e isso é importante na hora de interpretar, porque se você não conhece, se você não entende alguma palavra que está ali no meio do texto, você fica perdido. Então, é importante que vocês estejam constantemente investindo nisso, até para a sua fala, para a sua oratória melhorar também. Então, ler mais. Uma outra dica: praticar interpretação com músicas. Sim, gente, as músicas podem ser interpretadas de N formas. Tem música que as pessoas às vezes acham que é uma música romântica, enquanto na verdade o autor da música pensou em uma coisa completamente aleatória, assim, tipo, eu vou fazer uma coisa bem doida aqui, e aí você tá lá ouvindo aquela música pensando, essa música foi feita pra mim, que música romântica, que música linda, enquanto na verdade não quer dizer nada daquilo. Então, assim, a interpretação de música é muito legal, porque música a gente escuta o tempo todo. A gente pode não ler muito, mas a gente escuta música o tempo todo. Em todos os lugares tem música. Até quando a gente não quer ouvir música, a gente ouve música, porque todo lugar que a gente vai tem alguém ouvindo música, no carro do som, num barzinho ou no restaurante. Então nós somos bombardeados o tempo todo com isso. E você pegar aquela música, um trechinho, e parar assim, poxa, o que é que ele quis dizer com isso? Você já tá trabalhando ali na sua mente, você tá questionando ali e tá botando a maquininha para funcionar. Então, música é algo muito legal para vocês estarem praticando a interpretação. Uma outra coisa legal, vocês pegarem até mesmo os posts de pessoas na internet. Sabe aquelas imagens que tem frases de efeito? Aquelas imagens normalmente são tiradas de autores
renomados, de autores conhecidos, ou então de autores desconhecidos mesmo. Mas vê uma imagem daquela e para e pensa o que é que ela quer dizer, o que é que a pessoa tá pensando na hora. Você literalmente se tentar fazer um papel de detetive mesmo, desvendar aquilo dali. Tentar enxergar com a visão do autor e depois você vai e se pergunta, e aí, o que é que eu posso tirar disso daqui? O que é que eu vejo? O que é que eu entendo na minha concepção? O que é que significa isso daqui? Porque é importante você tentar ver o outro lado, mas você também precisa usar o seu senso crítico para poder dizer o que é aquilo dali para mim. Por que isso daqui é assim, sabe? Num texto, é importante, quando vocês lerem, vocês terem bastante atenção. Quem não tem o costume de ler, às vezes lê e aí tem que voltar naquela parte do texto várias e várias vezes. Por quê? Porque você não tá com a atenção fixa no que você tá lendo. Você tá lendo, mas ali pronto, você tá botando para dentro apenas palavras. Mas o que o autor quis dizer, o que é que está escrito ali no texto, vocês não estão absorvendo. E aí vocês têm que voltar várias vezes, porque quando chega no final do texto, você se dá conta de que você não entendeu nada, de que você não prestou atenção naquilo dali. E isso, gente, é prática. Não tem como dizer pra vocês assim, ó, faça faça tal respiração, faça tal exercício de escrita que você vai em 3 dias pegar a prática. Porque eu vou estar mentindo, isso não tem como você trapacear. Não tem uma forma simples de você melhorar a sua leitura. É realmente na base da prática. E para você praticar a leitura, você precisa ler! Você precisa ler. Gente, vocês precisam consumir livros, textos que vai fazer tão bem pra vocês. E, mas tem livro que é chato, que não sei o que os livros da escola são insuportáveis. Tá, respira. Eu vou concordar com vocês nesse ponto, porque os livros que fazem a gente ler na escola são aqueles livros, do tempo que Judas perdeu as botas. Gente, cada livro chato, com uma linguagem tão estranha, né? Claro que a história pode ser legal, mas a linguagem utilizada na época que os livros foram feitos é tão chata, é monótono. É chato às vezes para um adulto, que dirá para uma criança, para um adolescente. Então tá, eu entendo. Mas, gente, não é só aí que tem livro, sabe? Tem livro em todo lugar e abra a mente de vocês. Por exemplo, vocês podem praticar a leitura lendo um gibi, lendo uma HQ. Pega uma HQ do Homem-Aranha, do Superman, da Turma da Mônica, do Tio Patinhas, eu não sei nem se tem mais, do Tio Patinha, do Mickey, sei lá. Não sei nem se tinha do Mickey. Mas eu gostava muito era Zé Carioca, eu gostava muito do Zé Carioca, que ele era todo malandrinho, assim, eu gostava muito da Turma da Mônica, eu gostava muito. Na época eu não tinha acesso a HQ, então nunca li, nunca cheguei a ler quando pequena uma história do Homem-Aranha ou do Superman. Eu lia mais aquelas coisas simplesinhas mesmo, que meu pai pegava na banca de revista, ou que minha mãe via e comprava. Tinha as revistas da Super Interessante, que eu gostava muito. Aí quando eu virei menininha, assim, eu comecei a ler a revista da Capricho. Mas então, gente, o importante é vocês praticarem a leitura com textos e que não fiquem presos a apenas uma coisa e que saiam, se livrem desse preconceito de que leitura, que ler é chato. E para quebrar esse tabu de vez, eu vou apresentar para vocês, não é só hoje, tá? Vai ter sempre isso aqui, porque eu quero estimular isso de vocês, eu quero que vocês parem de excluir a leitura da vida, esse prazer. Gente, é tão prazeroso você pegar um livro e ler, você pegar uma série de livros e ler. É incrível. E começando de hoje, eu vou indicar
a primeira série de livro aqui do canal para vocês, que é uma série de livros. Olha só, quando eu comecei a ler, os 5 livros já tinham sido lançados. E já tinham mais 2 ou eram 3 de uma outra série. Não, é mais ou menos isso. 5 livros. 5 livros, né? Eu li esses 5 livros em uma semana. Eu li 5 livros em uma semana. Eu digo pra vocês, se vocês lerem o primeiro, vocês não vão conseguir parar, porque a qualidade desse livro é absurda. O melhor de tudo é que além do diálogo, da fala, da narrativa ser algo bem fluido, assim, ser bem tranquilo e ser bem divertido de se ler, os personagens, a história, gente, é incrível. É incrível, é absurdamente incrível, é fantástico. Você realmente entra no mundo que o autor criou lá. E é assim, é um livro do Rick Riordan, e ele já fez várias séries de livros, tem inclusive uma outra dele que eu vou indicar. Mas hoje eu vou falar de Percy Jackson e os Olimpianos, tá? Aqui eu não achei foto da coleção de livros com os direitos autorais liberados assim pra gente poder espalhar. Só essas duas aqui que eu encontrei, inclusive só uma tá em português, mas não é da série que eu tô falando. É da continuação, é dos Heróis do Olimpo. Mas então, Percy Jackson ele tem 5 livros. Ele tem O Ladrão de Raios, O Mar de Monstro, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Eu digo pra vocês, O Ladrão de Raios, você faz assim, ó, sua mente, ó, explode. É muito, mas muito, muito legal. É ação do início ao fim. Você se diverte com a interação dos personagens. E o que é essa história desse Percy Jackson? Quem é esse Percy Jackson, pelo amor de Deus? Gente, Percy Jackson, ele é um menino que até então ele sofria um certo preconceito, porque ele tinha dislexia. E TDAH, dislexia, gente, é quando você vê as letras no quadro, ou você vê as letras num papel, ou em qualquer lugar, e as letras ficam trocando de posição. Você não consegue ler direito porque a sua própria visão não funciona corretamente. Ela fica invertendo, sabe? E TDAH é uma pessoa com déficit de atenção. Aquela pessoa assim, pilhada que quer fazer tudo ao mesmo tempo e que acaba não fazendo nada porque fica o tempo todo agoniada para poder fazer as coisas e que é ansiosa e tal. Pronto, ele era uma criança com TDAH e com dislexia. Então ele tinha dificuldade de aprender. Ele tinha dificuldade de aprendizado. Mas era um menino ótimo, sabe? Mas ele tinha isso e as pessoas meio que tinham preconceito com ele. Os professores tinham meio que preconceito com ele também. E aí, um certo dia, ele simplesmente descobre... Não vou contar detalhes, vou contar só apenas o que todo mundo já sabe, porque já teve já teve filme do Ladrão de Raios e do Mar de Monstros. Mas, por favor, não leiam, não assistam o filme se vocês tiverem a intenção de ler, porque o filme não é muito legal. Eu não gostei do filme. O livro é perfeito, mas o filme não foi muito legal assim, não. Se você for assistir antes, você não vai gostar muito do livro. Quer dizer, do livro você vai amar. Mas tentem ler em vez de assistir, tá? Mas o que acontece? Ele descobre um belo dia que ele é um semideus. Ele é o filho de um deus do Olimpo, Poseidon, com uma mortal, com uma mulher. Sabe a história de Hércules? Hércules que é o filho de Zeus, com uma humana e tal. Melhor, vocês conhecem a história dos deuses do Olimpo? Eu gosto muito de falar porque os deuses do Olimpo surgiram como? Antigamente, lá na Grécia, na Roma e tal, as pessoas não tinham conhecimento científico dos fatos, do que acontecia, dos fenômenos da natureza. Então, o que eles faziam? Eles basicamente criaram deuses para tudo, tipo deus do trovão, deus dos mares, deus do vinho, deus do amor e tal. E aí, esse livro, você estuda
Quer dizer, você não estuda diretamente, mas você aprende muito sobre a mitologia daquela época. Você aprende história além desse livro e ao mesmo tempo você se diverte porque você não se dá conta de que você está aprendendo, sabe? O bom dessa coleção de livros é que você tá ali vivendo uma história de amizade, de aventura, de comédia, porque o livro inteiro é muito engraçado. Tem cada piada interna, assim, que como você lê os outros livros, você vai entender, mas você sabe que se chegar uma outra pessoa para ler aquela mesma cena, não vai entender nada, porque não lê os outros livros, não tem aquele conhecimento. Tem muitos memes na internet que algumas pessoas não entendem porque são baseadas em Percy Jackson e as pessoas não leram. Então, se eu falar mais coisa, eu vou acabar dando spoiler. Mas, gente, esse livro foi um dos livros que marcaram a minha infância e adolescência. Eu sou apaixonada por essa coleção. E eu indico pra qualquer um. Eu garanto pra você, gente, só dê uma chance pro primeiro. E eu duvido que vocês vão conseguir parar. E aí uma dica, pega um livro, qualquer livro que vocês tiverem, na verdade, leem. E aí vão fazendo a interpretação de vocês. Quem é o personagem principal? Qual é a parte mais importante do livro? O que é que esse livro quis mostrar? Uma mensagem que o autor tenha deixado no texto, quais são os personagens secundários, qual é o antagonista, no caso o vilão. Então, aí vocês vão praticando cada vez mais e vão pegando a manha, gente. É isso. Não tem mais assim o que dizer. Eu só quero de novo agradecer, né? Estamos com quase 70 inscritos. Eu tô muito feliz e realmente muito obrigada mesmo, tá? Vamos espalhar porque aqui é só amor, é só carinho e é isso. Muito obrigada. Fiquei com Deus, tá bom? Tchau, tchau.